Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter com bastidores e desdobramentos do empate entre Inter e Nacional ontem à noite no estádio Beira-Rio. Eu estava lá e uma sinergia surreal foi criada para, de fato, uma noite de Copa para o Esporte Clube Internacional, mas uma noite de Copa que terminou principalmente com um resultado frustrante, depois de uma grande partida dos comandados do técnico Mano Menezes, que falou após a partida, deu o seu diagnóstico do porquê o Inter não venceu e teve problemas nessa temporada até o momento, sobre a disputa entre Kehler e John. Quem será o escolhido? Afinal, o time está cansado? Quem é que vai ser poupado? O Mano deu uma burdoada num jogador titular e importante do Internacional. René, Mercado, Alan Patrick e Alemão também falaram na zona mista. Carlos De Pena, autor do gol, explicou por que não comemorou e o seu momento, que não é bom em 2023, essa é a verdade. Tivemos cenas lamentáveis também no Beira-Rio, eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes e claro que esse vídeo tem sempre o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código DIAS que te dá 20% de free bet pra tu dar uma brincada por lá, tá certo? Pessoal, o Inter acabou empatando, empilhando muitas chances, ficou na frente do marcador em duas oportunidades, mas acabou ficando no empate. E se tem um entendimento nos bastidores, pelo que eu consegui conversar com algumas pessoas, pelas entrevistas que eu vou citar aqui, que o Inter ficou frustrado. O Inter ficou frustrado pelo que criou e por ter merecido e ter um entendimento de que mereceu mais que o Nacional a vitória ontem à noite. Inclusive, eu quero que vocês falem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acharam dessa partida, de onde vocês estão falando, enfim, podem e sintam-se à vontade para comentar nesse vídeo. Eu quero começar pelo que disse o técnico Mano Menezes, que falou que o Inter não atingiu o objetivo nas 3 primeiras rodadas no turno da fase de grupos, né? Agora vai para 3 jogos, 2 fora e 1 em casa contra o Independiente Medellín, que venceu ontem por 4-1 Metropolitanos. O Inter não chegou, já que não venceu o Nacional à liderança. O Nacional tem seus 7 pontos, o Inter 5 e o Independiente Medellín, terceiro colocado, tem 4, 1 ponto a menos que o Inter 2 a menos que o Nacional e o Lanterninha é o Metropolitanos, que perdeu todos até aqui. O Inter não atingiu o seu objetivo nessas 3 primeiras rodadas, principalmente por não ter vencido esse jogo contra o Nacional, foi o que disse o Mano. Agora, em relação aos goleiros, que se criou muito debate ontem, o segundo gol, o Kehler talvez teria saído um pouco mal, estaria vendido no lance, por mais que o zagueiro Nogueira, que fez o gol pelo Nacional, estivesse sozinho dentro da pequena área, minha avaliação. Mas o Mano falou que o planejamento de dar ritmo e de revezar os goleiros vai continuar. O Inter tem o entendimento de que os dois goleiros estão muito próximos, tecnicamente, o John e o Kehler. E que vai escolher um. Vai chegar um momento que ele vai ter que escolher um para ter mais sequência, para ser o titular de fato. Ou seja, se ele ainda vai escolher um, quer dizer que o Kehler ainda não é um titular indiscutível nem para o técnico Mano Menezes. Mas o Mano reclamou do fato de estarem escolhendo o Kehler como um vilão do jogo de ontem. Ele não enxerga dessa forma e ele não viu falha do Kehler, principalmente no segundo gol. Mas o Mano deu o seu diagnóstico do que faltou para o Inter ontem e também em outros jogos. E ele falou muito da tomada de decisão do Internacional. Ele reclamou, por exemplo, do Wanderson ter colocado a mão na bola em um cruzamento no primeiro tempo que veio do lado esquerdo. E aí tava o Wanderson e o Maurício. O Wanderson vai para cabecear, não ia chegar a tempo, bota a mão na bola. Só que a bola ia cair pro Maurício sozinho, que provavelmente faria o gol. O Mano citou isso. Citou uma chegada, mais de uma oportunidade que o Inter chegou com 3 contra 2, chegou em superioridade numérica e não fez o gol. O Mano também citou isso e disse, o problema tem sido muitas vezes a tomada de decisão. Mas ele também disse, quando ele foi questionado sobre condicionamento físico, que não existe problema físico no Inter hoje e que o futebol é um todo e que o Inter tem que ter um comportamento melhor durante as partidas. Não é uma parte física e sim comportamental, de saber segurar o jogo, por exemplo, quando estava com 2-1 nos acréscimos ganhando do Nacional em casa. Então tem um problema de tomada de decisão, mas também de comportamento do time dentro da partida. E o Mano citou isso ontem à noite. Sobre essa questão física e de cansaço, eu questionei o Mano. Como é que ele estava planejando isso? Porque serão pelo menos 8, 9 jogos em maio, já tivemos 7, 8 jogos em abril. Como que ele está enxergando isso? E ele disse, olha, não dá para botar eles em todos os jogos.
Com a vitória hoje, a gente teria uma condição melhor para poupar contra o São Paulo. O Inter joga no Morumbi no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Está invicto, inclusive, o Internacional no Campeonato Brasileiro tem 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Já que o Inter não venceu o Nacional, não tem como eu poupar todo mundo contra o São Paulo. Quem sabe um nome ou outro. Ele citou René, Vitão e Alan Patrick, que já estão mais desgastados até o momento. Bom, além do Mano, quem falou também foi o Depena, que marcou o segundo gol, que ia dando a vitória para o Internacional, a lei do ex, né? Eu falei muito da lei do ex. O Depena foi criado nas categorias de base do Nacional, de Montevidéu, e não comemorou o gol. Ele faz o gol e faz aquele gesto em respeito ao Nacional, não quis comemorar. E ele falou, eu sou muito grato ao Nacional, hoje eu defendo o Inter, é verdade, mas eu sou grato ao Nacional e por isso que eu não comemorei o gol. Ele também falou do seu momento, o Depena não vive um grande 2023, ele já até explicou em determinado momento que está jogando um pouco mais recuado, mais longe do gol. Pareceu naquele momento até que isso seria uma justificativa para ele não estar tão bem nessa temporada. Ele falou que se cobra muito, que entende que começou os jogos e outros começou no banco por conta disso, porque não estava tão bem assim, não está tão bem assim na temporada, e que isso mostra que ele não estava bem, ele não começar uns e começar outros. E que ele tem e faz essa autocrítica, o Carlos Depena. Quem falou também foi o Gabriel Mercado. Mercado lamentou muito o empate, principalmente pelo... Aliás, todos os jogadores e o Mano também lamentaram muito, mas o Mano e o Depena nem tanto. Eu vou citar os jogadores que falaram na zona mista e esses sim lamentaram bastante. O Mercado falou que o Inter precisa estar ligado até o fim e que Libertadores é assim, porque o Inter teve chances de criou bastante, teve chances de matar o jogo e não fez. E aí acabou não ficando ligado até o fim e levou o gol de empate do Nacional. Ele falou que fica uma sensação ruim, sim, desse empate. Na questão física, ele disse que não tem o que reclamar, eles já sabem, já estão acostumados com o calendário e que é assim, não tem o que fazer. O René falou, e aí pra mim foi bem forte, tá? Aconteceu de novo, se referindo ao gol no final do jogo. Foi um vacilo nosso, criamos para vencer o jogo. Foi falado no vestiário, a gente criou muito e não matou o jogo. Isso teve que ser e tem que ser conversado. E ele também não enxerga o time cansado, diz que o Inter tem terminado os jogos bem inteiros. O Mano também, quando falou sobre o Inter estar cansado, não disse, olha, a gente está fazendo gol em vários finais de jogos, contra Flamengo, contra o Metropolitanos, contra o próprio Nacional, que o gol também foi na reta final do Depena, depois leva o empate também na reta final. O Inter não está enxergando que hoje o time está cansado, mas que tem jogadores pontualmente mais desgastados e vai ter que mudar isso. Pessoal, ainda sobre o empate contra o Nacional, tivemos cenas lamentáveis, a gente sabia que tinha um clima bem tenso, a gente já observava isso, a gente viu alguns corre-corres, eu e o Tiger Jan, que a gente saiu ainda durante a Atualidade Esportiva, a segunda edição que a gente estava no ar pela Band, a gente saiu em determinado momento no pátio do Beira-Rio, estava um ambiente mais tenso. A gente viu cenas do ônibus do Nacional chegando em que torcedores do Nacional mostravam bananas, atos racistas e também imagens de torcedores do Nacional que imitavam gestos de macaco em direção ao torcedor do Internacional. Vamos ver se isso vai até a Conmebol. A gente sabe como é a Conmebol quando trata com clube brasileiro, clube uruguaio e argentino. Tem uma diferença. Também, cadeiras, pelo menos 5, o Inter já respondeu isso e confirmou, 5 cadeiras do Beira-Rio foram arremessadas em direção a torcedores do Inter e acertaram torcedores do Internacional. O Inter já enviou as imagens para a Conmebol e também espera que algo seja feito, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.